Opa, e aí? Aqui quem tá falando é o Laidas e, bom, meu canal é de comentários. Hoje eu vim fazer um vídeo, ele é um pouco mais relacionado ao vídeo anterior, então se você não assistiu eu recomendo que você veja. Bem, esse vídeo é um pouco sobre a minha experiência com RPG. Pra quem não sabe, RPG é, em tradução livre, seria Role Playing Game, que é basicamente jogo de interpretação. O RPG ele é um jogo onde você assume, onde você é um jogo comum assim, mais ou menos. É um jogo onde você cria seu personagem, basicamente, e você assume o papel dele. É um jogo de interpretação, como o próprio nome diz. Você vai interpretar seu personagem. Então, por exemplo, ao invés de você ir lá e, como por exemplo no videogame, ir lá pegar o e usar o controle, pegar algum item, você fala tipo, o personagem vai lá e faz isso, isso, isso. Basicamente, é um jogo onde você interpreta o que o seu personagem fala, faz, você fala, o que o seu personagem fala, você repete, e você faz. Basicamente, tudo que você está falando é o seu personagem. Você assume o papel do seu personagem. Bom, isso é a explicação sobre o que é RPG. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já conhece como funciona RPG. Mas, bom, é sempre interessante dar uma ideia para quem nunca jogou. Eu queria contar um pouco sobre minha experiência com RPG, porque na verdade faz um bom tempo já que eu jogo RPG. Pra ser honesto, sincero assim, eu nunca cheguei a jogar RPG de mesa assim, que um outro jogador assim marcar um dia, lá, mas eu costumava jogar bastante RPG de escrito assim, sabe? Você, por exemplo, pelo WhatsApp, Facebook, esse tipo de coisa, até a Mino. Eu acredito que boa parte do pessoal que usou a Mino conhece os RPG de lá. Bom, basicamente, para contar essa experiência, eu queria falar sobre como o RPG é o melhor tipo de jogo que você pode jogar. No quesito, não tipo no quesito jogabilidade, papá, mas ele é um jogo muito mais imersivo do que qualquer outro que você joga. Um exemplo, por exemplo, que eu podia citar aqui seria o RPG do Selbit. Esse, o RPG do Selbit em si, boa parte da comunidade do pessoal que já jogava RPG antes não curte muito. Eu também no começo não curtia muito, porque ficava tipo, o RPG do Selbit. O pessoal começou a falar do RPG do Selbit como se ele fosse o criador. E um monte de gente já jogava antes, e tal. Como se ele fosse o criador do RPG e tal. Mas com o tempo, tipo, eu assisti, eu comecei a gostar e eu percebi que não, ele só pegou uma coisa que era muito nichada e deu mais atenção, sabe? Fez um negócio que era muito nichado antigamente, tipo, você quase nunca ia encontrar alguém falando sobre RPG que não fosse já alguém que já jogou RPG ou joga. E ele fez algo muito mais compartilhado, assim, ele deu muito mais vontade para outras pessoas. Eu, por exemplo, fiquei com muita vontade de jogar RPG de mesa depois que eu vi o RPG do Selbit e tal. Inclusive, eu tentei a jogar, mas não deu muito certo por alguns motivos, como por exemplo eu não sabia mestrar, mas tudo bem. Bom, basicamente o RPG, como eu disse antes, ele é um jogo muito mais imersivo do que qualquer outro jogo que você joga. Por exemplo, eu gosto de citar bastante quando eu falo sobre exemplos disso. Seria o próprio RPG do Selbit, como por exemplo em qualquer parte onde o personagem morre. Tipo, o negócio tem 1 hora de duração, 2, 3, 4. Varia de sessão para sessão, mas nos RPGs ali do YouTube do Selbit varia entre 3, 4 horas a 5, às vezes quando é um episódio bem mais longo. Bom, eu tô dando esse exemplo porque é mais fácil você ver aqui pelo YouTube do que você que nunca conheceu nenhum RPG tá vendo por outro meio, entendeu? Você jogar vai se entender. Até você jogar um RPG de mesa e entender. É mais fácil pegar um exemplo, por exemplo, dos vídeos que já tem aqui no YouTube mesmo. Bom, mas, por exemplo, você vê as pessoas lá interpretando. No começo é todo mundo de boa e tal. Aí, por exemplo, o personagem morre. Ao decorrer da história, alguns personagens morrem. E você vê que, tipo,
você ficou tão entretido nisso, o pessoal que tava jogando ficou tão imerso na jogabilidade, na jogatina, que você vê ele chorando por a morte de um personagem. Coisa que, tipo, por exemplo, num videogame, a última vez que eu vi alguém chorando por jogar um jogo que alguém morreu foi The Last of Us. Que eu vi um pessoal aí vendo o personagem morrendo e ficando triste, tá ligado? Chorando mesmo. Mas, tipo, literalmente toda vez que um personagem morre em algum RPG, você sente aquela tristeza. Às vezes até NPC. Tem personagens que são literalmente personagens que estão ali só pra complementar, mas o pessoal fica triste e morre. Por exemplo, puxando de novo o RPG do Selbit lá, o porteiro, por exemplo. Teve muita gente que ficou meio assim quanto à morte do porteiro, mas eu fui uma das pessoas que ficaram muito tristes, tá ligado? Com a morte do porteiro, porque. Ah, sim, isso é um spoiler. Eu devia ter avisado antes, mas. Bom, agora já foi, né? Enfim, eu fiquei muito triste com a morte do porteiro porque ele era só, tipo, alguém que foi usado a vida toda e morreu à toa. Então, tipo, eu fiquei muito triste com a morte do porteiro, que era um NPC aleatório, tá ligado? Dos 30 mil que tinha em Carpazinho. Mas, voltando, né? Então, o RPG em si, ele é o melhor tipo de experiência com um jogo que você pode ter, pois ele é o tipo de jogo mais imersivo que você vai jogar, entendeu? Você vai viver como personagem e aos poucos você vai, tipo, se fundindo com aquele personagem se torna uma parte de você. Um dos exemplos disso é o próprio Lobo, que falou que não sabia se ia jogar mais. Se eu não me engano, ele até falou que não ia mais jogar no RPG do Selbit, porque ele deu tudo dele no Joey. O Joey foi o personagem que ele mais se desgastou pra fazer, entendeu? Ele deu tudo que ele tinha no Joey. Então o Joey era tipo uma parte real dele e ele não conseguia se imaginar jogando com outro personagem, entendeu? Porque o Joey foi um personagem tipo assim, muito importante pra ele. Eu falei de talvez muita coisa sem nexo aqui, muita coisa muita coisa pessoal assim. Então, se você ficou entediado até aqui, desculpa. Se você se entreteu até aqui, achou interessante, eu agradeço pela atenção. E espero te ver de novo. Foi isso. Até mais. Tchau, tchau.